Apocalipse capítulo de número 3 nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Glória a Deus. Podem se assentar, glorificando ao Senhor. Queridos, a semana passada nós falamos sobre a igreja de Tiatira. Falamos sobre a importância dessa igreja, como Deus se manifestou sobre a igreja em Tiatira, as palavras que João usou para se dirigir ao anjo da igreja na cidade de Tiatira, ou na igreja em Tiatira. Também falamos que de Tiatira até Pérgamo dava mais ou menos, aproximadamente, uns 58 km, de Tiatira até Pérgamo. E hoje nós vamos aprender ou saber quantos quilômetros dá da cidade de Pérgamo da cidade de Tiatira até a cidade de Sardes. Dá aproximadamente 48 quilômetros. A cidade de Sardes sempre foi conhecida como uma cidade das indústrias, né? As indústrias de tapetes. Tinham muitas indústrias de tapetes na cidade de Sardes. E era verdadeiramente uma cidade comercial. Quando Deus se manifesta, quando Deus revela para João, né, sobre o que está acontecendo na igreja de Sardes, é nítido a gente perceber que primeiro existe uma chamada de atenção e depois existe um elogio à igreja em Sardes. Vou repetir. Primeiro existe uma chamada de atenção e depois o próprio Deus faz elogios para a igreja de Sardes. E o próprio Deus começa a falar para a igreja de Sardes no versículo de número 1. Eu disse a semana passada que quando ele se referia à igreja, ele falava particularmente ao anjo da igreja. Por isso fala, ao anjo da igreja escreve. Quem é esse anjo, pastor? É o próprio pastor, é o sacerdote da igreja que está recebendo essa orientação. É por isso que a responsabilidade do pastor é falar, é orientar, é direcionar. Então, por isso que
A palavra de Deus para João, quando João recebe as visões das 7 igrejas, o próprio Deus fala para ele: essas cartas, essas igrejas que você está vendo, você vai lavrar uma carta para cada igreja. Você vai lavrar uma carta e você vai entregar pessoalmente a cada pastor. Ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo, ao sacerdote da igreja, escreve. Então, o sacerdote da igreja em Sardes recebe a carta de João. E na primeira frase da carta estava escrito assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O primeiro segredo que nós vamos aqui desmistificar é justamente sobre esses 7 Espíritos. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos, a Bíblia está falando do que, pastor? Existem algumas linhagens teológicas que falam justamente sobre esses 7 Espíritos. Fala sobre o número 7, que é o número da perfeição. Se você olhar lá em Gênesis capítulo de número 1, vamos lá, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 1, mas Deus está se referindo a isso, pastor? Não, Deus está falando de uma outra perfeição, que vocês já vão aqui saber, porque na verdade, como eu disse, existem algumas linhagens teológicas que falam justamente sobre esses 7 Espíritos, se referindo, né, ao número da perfeição. Tudo que Deus fez é perfeito, né? E também fala sobre justamente os 7 dias da semana, né? Os 7 dias da semana, cada dia representando uma igreja, cada dia representando que tudo que Deus fez foi perfeito. Vocês percebem que no versículo de número 1, do capítulo de número 1 do livro de Gênesis, Deus começa a falar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Vocês percebem que tudo que Deus estava fazendo era bom. Esse bom fala de perfeição. Continuando: e foi a tarde e a manhã e o seu dia primeiro. 6. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas estavam sobre a expansão. E assim foi. No versículo de número 8 diz assim: e chamou Deus a expansão, criou, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntai-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareceu a porção seca, e assim foi. Se você for ler o versículo de número 1 por completo, você vai perceber que Deus está formando uma ideia que está na mente dele, uma ideia que está no pensamento dele. E no 7º dia, a Bíblia vai falar, no versículo de número 1, se você ler por completo, vai falar que no 7º dia aprove Deus em descansar. Escute, mas lá em Apocalipse está falando de 7 Espíritos, pastor. A primeira linhagem teológica está falando sobre a perfeição. Tudo que Deus fez é perfeito. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Essa não é
essa é a primeira linhagem. A segunda linhagem é sobre o que, pastor? É sobre a essência de Deus. Pastor, não estou entendendo. É sobre a essência de Deus. Quem é a essência de Deus, pastor? Você. Você sabia que dentro de você existem 7 essências? Quando Deus está falando de 7 espíritos, está falando de 7 essências que existem dentro de nós. Cada parte do nosso corpo representa uma essência de Deus, representa uma divindade de Deus, representa uma soberania de Deus. A primeira essência é conhecido como sopro. Quando o homem recebeu o fôlego de vida, o próprio Deus soprou nas suas narinas. É ou não é verdade? Esse sopro que nós recebemos foi a primeira essência que Deus colocou dele na gente. Se Deus não soprasse na nossa narina, nós não teríamos essa essência de Deus. É por isso que essa essência faz parte do Espírito de Deus que está dentro de nós. Irmão, nós somos tricotomistas. Nós temos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando nós morrermos, essa carne aqui vai voltar para o pó. Amém, irmão? Essa carne aqui vai voltar para o pó, porque a Bíblia diz: do pó nós viemos e do pó tornaremos. Essa carne vai voltar para o pó. E aí, pastor? E o espírito? E o espírito volta para Deus. Quando eu morrer, o meu espírito vai voltar para Deus. Vai para o inferno? Não, vai voltar para Deus. Porque esse espírito está dentro de nós, é uma essência. Escute isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei entendendo a palavra, porque a palavra de Deus é misteriosa. Então, é por isso que João fala de 7 espíritos. Como eu disse, a primeira vertente dos 7 espíritos é sobre o número 7, que significa o número da perfeição. Amém? Que tudo que Deus fez é perfeito. E a segunda linhagem é sobre a essência de Deus que há dentro de nós. A primeira essência é o sopro. A segunda essência é o cheiro. Irmão, quem pegou Covid? Quem pegou Covid aqui? A pastora Divina pegou Covid. Ela não sentia nem o cheiro e nem o gosto da comida. Porque o que vai fazer você gostar da comida é o cheiro. Não é verdade? O que vai fazer você gostar da comida é o quê? O cheiro. Se você não tiver, se você não sentir o cheiro, você não vai gostar da comida. Tem muita coisa que a gente gosta pelo que a gente cheira. Então, a segunda essência de Deus é o cheiro. Oh, glória! A segunda essência de Deus é o quê? O cheiro. É por isso, meu irmão, olha aqui para mim. É por isso que todos os dias você tem que aprender a sentir o cheiro de Deus. Quando eu venho para a igreja, chegando aqui, irmão, eu não tenho que sentir nenhum outro cheiro, senão o cheiro da essência da glória de Deus. Oh, aleluia! A partir do momento que eu não senti mais o cheiro de Deus, está faltando alguma coisa em mim. Eu estou com Covid espiritual. Irmão? Eu estou com Covid espiritual. Porque crente que não sente mais o cheiro do perfume da rosa de Saron, está faltando alguma coisa nele. Essa essência, pastor, é que faz a gente sentir o cheiro da presença de Deus. Você já percebeu que toda vez que a gente não sente mais a essência da glória de Deus, não sente mais o cheiro de Deus, falta sempre alguma coisa? A gente vem para a igreja, a gente senta no banco e a gente não recebe mais Jesus. A gente faz da igreja como uma passarela. Mas a partir do momento que a gente tem Deus, que a gente recebeu os 7 espíritos de Deus, e o segundo espírito é o cheiro, é a essência, irmão, eu tenho prazer de estar. Por quê? Porque eu venho para a igreja e eu sinto o perfume da rosa de Saron. Irmão, tem lugares que a gente vai que a gente não sente mais a presença, Dani.
A gente não cheira mais a presença. Eu compro um perfume em função do cheiro. Passa na frente da Boticário. Passa lá, irmão. Passa na frente da Boticário. Boticário, né? Que fala, né? Passa na frente da Boticário. Só de você passar na frente, tem um cheiro diferente. Aí quando você entra dentro da loja, aquele cheiro já te já te leva para dentro da loja. Você comprar lá coisa, irmão, é ou não é verdade? É verdade. É verdade, irmão. É assim a glória de Deus. Porque quando nós, irmão, isso aqui eu vou revelar o negócio que está descendo agora. Porque eu estou pregando para você revelação bíblica. Irmão, quando nós nos aproximamos de quem cheira a Jesus, a gente quer estar perto. É ou não é verdade? É verdade. Tem gente que não cheira mais Jesus, irmã Gabi. Tem gente que não cheira mais Jesus. Gente que não cheira Jesus, a gente não quer ficar perto. Mas gente que cheira Jesus, a gente quer ficar perto. A gente quer andar com Ele. A gente quer falar com Ele. Por quê? Porque tudo que Ele fala, você percebe que é Jesus falando pela boca dele. Você percebe que o cheiro tem a presença de Jesus. Por mais que aquele até esteja fedendo, né, carnalmente falando, mas você vê a essência de Deus dentro dele. É igual revelação. Toda revelação que está sendo falado para mim, transmitido para mim, eu sinto o cheiro, meu irmão. E bate com aquilo que eu estou vivendo. Se falar e eu não estiver sentindo o cheiro de Deus, ouvindo a voz de Deus, eu não aceito. Mas quando eu olho para a pessoa transmitindo, falando, profetizando, e eu vejo Deus da pessoa, oh glória, parece que é um negócio que começa a mexer, toca na cabeça, toca na mente, e tu fala, meu Deus, Deus está falando. Deus está falando na boca dele. Deus está usando a boca dele para falar comigo. Irmão, quem tem Deus, a gente olha e sente o cheiro de longe, meu irmão. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu vou te dar um exemplo aqui. Pastor, tem mais um exemplo? Tenho. Vou te dar um exemplo. Você sabia que todo sacerdote, quando era cultivado o primeiro olho, e esse olho era levado para o templo, havia um azeite que era específico para o sacerdote. O sacerdote separava o óleo que era para ele, e a cultura dizia, a ordem de Deus era que esse sacerdote tinha que se ungir com óleo. Era um óleo que era específico para o sacerdote. Imagine que esse sacerdote esteja dentro de uma casa. Era um azeite perfumado. Quando ele chegasse num ambiente, irmã Gabriela, mesmo que ele não estivesse andando com as vestes sacerdotais, as pessoas sentiam o cheiro. E as pessoas diziam, esse aí é sacerdote. Por quê? Por causa do cheiro. Por isso que eu estou falando, quem tem Jesus, você sente o cheiro de longe. Oh glória. Tem gente que olha para você na rua, irmão, às vezes você está vestido a desportiva, mas olha para você e vê um brilho diferente em você. Quando chega perto, fala assim, você é crente? Aí você até se pergunta, mas o que você viu em mim que você está dizendo que eu sou crente? Irmão, não é que você é bonitinho ou bonitinha, não. É por causa do cheiro. Porque quem tem Jesus cheira de longe. Oh, glória! Quem tem Jesus cheira de longe. Oh, glória! Segundo o Espírito, a segunda essência é isso. A terceira essência é a audição. Como que é, pastor? A terceira essência é a audição. Irmão, no cheiro a gente já percebe a essência de Deus. E na audição, a mesma coisa. Não é horrível a gente ficar sem ouvir? É horrível. E algumas pessoas até
quando não ouvem, tem alguns que nascem sem ouvir. Alguns nascem sem ouvir. Pedem para fazer o quê? Um aparelho. Hoje a tecnologia já inventou um aparelho. Por que as pessoas, por que os cientistas correram atrás para inventar um aparelho? Justamente por causa da necessidade de ouvir. É ruim demais a gente não ouvir. Agora, transfere essa audição para o lado espiritual. Imagine você vir todos os dias para a igreja. Imagine você servir ao Senhor todos os dias. Imagine eu, um sacerdote, deixar de ouvir Deus. Como eu ficaria, irmã Gabi? Irmã Gabi falou algo interessante. Perdido, mas é isso mesmo. Você sabe como é que o sacerdote Eli ficou? Perdido. Porque a partir do dia que ele parou de ouvir a voz de Deus, ele ficou perdido. O que era pecado, ele não enxergou mais como pecado. Ofni e Finé, que eram os filhos dele, estavam brincando na igreja, se prostituindo na igreja. E o sacerdote faz o quê? Como se não ouvisse nada. Alguém chegou para ele e falou assim: sacerdote, Deus apareceu aí e falou assim: rapaz, o que teus filhos estão fazendo na igreja? Sabe o que ele fez? Surdo, não ouviu Deus. É o que Deus está querendo falar para nós, irmão. A falta de audição faz a gente perder o temor a Deus. A falta de audição faz a gente sair dos caminhos de Deus. Quem não ouve Deus está perdido. Quem não ouve Deus, oh glória, está fora da direção. É por isso, meu irmão, que nós precisamos ouvir Deus todos os dias. Por quê? Porque a essência de Deus está dentro de nós. Você precisa ouvir Deus falar com você. Você precisa ter um ouvido sensível para ouvir Deus falar sobre a tua vida, falar sobre o seu casamento, falar sobre o seu relacionamento, falar sobre seu pai, sobre sua mãe. Você precisa ouvir Deus falar. Senhor, o que eu estou fazendo? Fala comigo. Deus vai falar. Deus vai falar. Então a terceira essência de Deus dentro de nós é a audição. Deus está dizendo: eu estou interessado em lavar os teus ouvidos hoje, para você voltar a me ouvir. Quantas pessoas pararam de ouvir Deus, irmã Patrícia? Quantas pessoas pararam de ouvir Jesus? Eu não ouço mais Jesus porque eu quero fazer do meu jeito. Eu não ouço mais Jesus porque eu quero fazer da minha maneira. Eu não ouço mais Deus porque eu quero andar na minha direção. E Deus está dizendo: a partir do momento que você entender que a minha essência está dentro de você, você precisa entender que os teus ouvidos não são mais seus, agora são meus. Oh, glória a Deus e aleluia. Até o dia que Deus levou um garotinho dentro do templo. Oh, glória a Deus. Samuel chegou dentro do templo. Ana está cumprindo o voto que ela fez diante do altar. Samuel está dentro do templo. E a Bíblia diz que Deus aparece em Samuel e diz, chama por ele: Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que ele levantou. Quando ele se levanta, ele vai até o sacerdote. Quando ele chega diante do sacerdote, ele diz assim: o Senhor me chama. Aleluia. Sacerdote olhou para o menino e falou assim: rapaz, volta a dormir. Ele voltou a dormir. Novamente Deus apareceu: Samuel, Samuel. Por que Samuel falou? Se levantou quando ouviu a voz? Porque Samuel estava com os ouvidos sensíveis. A essência de Deus ainda estava dentro de Samuel. Oh glória. Quando esses 7 espíritos saem de nós, nós não ouvimos mais Deus, irmã Mara. A gente não sente mais, a gente não sopra mais, a gente não sente mais o cheiro de Deus. E aí, pastor,
O sacerdote diz assim: volta a dormir, meu filho. Ele voltou a dormir. Pela terceira vez Deus aparece: Samuel, Samuel. Ele levanta e vai até o sacerdote, até o pastor, e diz: o senhor está me chamando? O sacerdote olha para Samuel e fala assim: rapaz, eu já sei o que está acontecendo. Deus tinha que falar comigo, mas os meus ouvidos estão fechados. Deus está falando contigo. Quando você ouvir a voz lhe chamando, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, glória a Deus. E aí ele foi dormir. Deus apareceu pela quarta vez: Samuel, Samuel. Ele se levantou e ele gritou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas a pergunta que não se cala é: por que Samuel levantou e foi direto para o sacerdote? Quando ele ouviu a voz, uma coisa eu aprendo: a voz de Deus é parecido, a voz do sacerdote é parecido com a voz de... Você não pegou isso não? A voz do sacerdote é parecido com a voz de Deus. Oh glória! É por isso, meu irmão, que ele levantou e foi até o sacerdote. Porque se a voz do sacerdote fosse diferente da voz de Deus, ele nem iria para o sacerdote. Não é lógico isso, irmão? Não é lógico? Quando ele ouve a voz, ele vai até o sacerdote e pergunta: Senhor, o senhor está me chamando? E o sacerdote ele fala assim: não, meu filho, não estou te chamando não. Só que pela terceira vez, caminhando para a quarta, ele entende que glória, que era o próprio Deus que estava chamando o garoto. Irmão, a partir do dia que eu não ouvi mais Deus, Deus vai levantar alguém, glória, alguém para ouvir a voz dele. Mas a obra de Deus, o ministério, a Decapelândia, não vai andar segundo a minha vontade, vai andar segundo a vontade de Deus. Porque aqui não é eu que mando, é Deus que manda. Aqui não é eu que direciono, é Deus que direciona. Aqui não é eu que estabeleço, é Deus que estabelece por nós. Então quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados por Ele. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmão, então essa é a terceira essência de Deus. A quarta essência de Deus: movimento das mãos. O que, pastor? Movimento das mãos. Irmão, eu vejo muita gente, Mamara, que não tem mão. Mas essas pessoas são proativas. Já vi muitos vídeos de pessoas que não têm mão, mas trabalham. Pessoas que não têm pés, não têm uns pés, mas trabalham. Mas eu vou falar de mão, porque o pé também faz parte da essência de Deus. Escute, a Bíblia diz assim: se as tuas mãos te escandalizarem, eu tenho que fazer o quê? Arrancar e jogar fora. Pastor, não entendi. Se as mãos me escandalizarem, eu faço o quê? Arranco e tenho que jogar fora. E se a minha língua? Mesma coisa, não. Arranca e joga fora. Mas a mão é o essencial. Por quê, pastor? Porque quando nós queremos tomar o que não é nosso, a gente toma com o quê? Com as mãos. É Deus, irmão, olha aqui para mim. Quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente pega com o quê? Com as mãos. Quando a gente vai orar, normalmente, a gente usa duas essências. A primeira é os joelhos para dobrar. Segundo é as mãos para fazer o símbolo de quê? De oração. Normalmente quando a gente faz assim, é o símbolo de oração. Ou então o símbolo de amém. Amém é o quê? Amém é concordância. Amém, quando você fala amém, eu estou falando o quê? Senhor, eu creio, eu concordo, eu aceito, eu tomo posse. Esse amém tem muita ligação com eu creio. Então, a gente usa as mãos hoje para trabalhar, para fazer muitas coisas. Irmã Mara, as mãos hoje é o quê? É o seu instrumento de trabalho, sim ou não? Sim.
Dani, a mesma coisa. Eu ser um instrumento de trabalho. Imagine uma Dani sem mão. Imagine uma Mara sem mão. Consegue entender? É tirar a essência de Deus dentro de você. Por quê? Porque as mãos hoje é um meio, é um instrumento de trabalho. Tem gente que só sabe trabalhar com as mãos, com os pés, não sei. Mas com as mãos, sim, eu sei. Então, qual é o maior interesse do inimigo? É justamente quando Deus está falando dessa quarta essência, Deus está dizendo: eu depositei algo em você que nem você entende. Eu depositei em você um milagre. Irmão, Deus está falando conosco aqui. Deus está ministrando em nossos corações. Você não tem noção da riqueza que existe dentro de você. Existem pessoas perdendo o movimento das mãos, mas você está em dia. Existem pessoas perdendo o movimento dos pés, mas você está em dia. Alabaracandarábia. Quando as pessoas perdem movimento dos pés, perdem movimento das mãos, normalmente as pessoas querem fazer o quê? Como é que fala mesmo? Como é que fala? Não. Que vai no médico, depois o médico... Fisioterapia. Por que as pessoas querem fazer fisioterapia? Porque as pessoas querem que os movimentos voltem. É ou não é verdade? É verdade. Porque as pessoas entendem como é importante, o quanto é importante a gente ter os movimentos. Ó, a nossa irmã, né? Ela contou para nós, a irmã Gabi, que ela foi lá em Araçatuba. Onde? No Oriente. É uma cidade. Foi fazer alguma coisa lá e aí caiu e a carroça, é carroça? A carroça dos bois, o pneu, né, da carroça, o braço ficou intacto na carroça e quebrou o braço dela. Eu pergunto para você, irmã, não está sendo difícil ficar sem os movimentos? Faz falta. Você consegue entender, irmão? É um pedaço que faz falta. Hoje a nossa irmã não consegue trabalhar do jeito que trabalhava por causa disso que aconteceu com ela. Oi? Nem vestir ela consegue porque a casadora tem que ajudar. Pastor, o que é isso? Irmão, é a essência de Deus. É por isso que todos nós precisamos acordar, dormir e acordar e falar assim: Senhor, obrigado. Nós precisamos ser mais gratos a Deus, porque dentro de nós Deus depositou uma essência. Porque tem muita gente gritando, mas você não, você dorme e acorda. Deus depositou em você uma essência. Oh, glória a Deus. Pastor, é um privilégio? É um privilégio. É por isso que todos os dias você precisa agradecer a Deus. A quinta essência de Deus dentro de nós é a visão. Essa visão, meu irmão, ela é essencial. Tem muita gente que hoje não enxerga mais nada. Tem muita gente que é cego. Essa visão não falo só de uma visão física, mas falo também de uma visão espiritual. Porque hoje existem, Dani, pessoas que não têm mais visão, que perderam a visão espiritual. O que adianta eu ter a visão física e não ter a visão espiritual? É por isso que todos os dias, irmão, olha aqui para mim, todos os dias, quando o próprio Deus fala para João em Apocalipse, orientando ele a alertar a igreja, né, a alertar o pastor da igreja em Sardes, falando sobre os 7 espíritos, está falando justamente sobre isso. O pastor não pode perder a visão. Quando o pastor perde a visão, irmão, a igreja começa a andar de qualquer jeito. É por isso, meu irmão, eu estou no culto, mas eu estou intercedendo pelo culto. Quem está na porta? Quem está na porta tem uma responsabilidade grande. Porque os demônios entram pela porta. E quem está lá tem que estar ligado com Deus. É por isso que tem diáconos que não suportam a pressão, acabam saindo.
acabam desistindo na fé. Porque existe um peso espiritual para quem fica na porta. Por isso, quem está na porta tem que estar em conexão com a liderança da igreja. Eu estou sentado aqui, mas eu estou em oração, porque eu sei quem está entrando. Por que o pastor tem que ficar no altar? Justamente por causa da visão da igreja toda. Consegue entender? Da igreja toda. E quem está lá na porta é a pessoa que recebe. Tem que estar ligado. Precisa estar ligado. Porque os demônios, lógico que não entram dentro da igreja. Os demônios ficam do lado de fora. Só entra se eu der alguma brecha aqui dentro. Pegou ou não? Vou repetir. Se eu estiver dentro da igreja, em oração, buscando ao Senhor, irmão, eu saí endemoniado da minha casa. Cheguei na igreja, da porta para dentro, o demônio ficou lá fora. Por quê? Porque o ambiente foi preparado. É por isso que é importante, antes de começar o culto, os obreiros orar. Porque tudo que acontece no culto é espiritual. É espiritual. Por que muitos cultos ficam pesados? Porque as pessoas vêm pesadas dentro da igreja. Já sai de casa pesado. Igreja é um hospital. Tem culpa as pessoas? Não. A igreja é um hospital. Eu saio da minha casa, venho para a igreja porque eu quero um remédio. Eu quero um direcionamento. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me revela. Eu quero um remédio. Para quê? Para essa doença ir embora. Eu quero que alguém faça uma cirurgia em mim. Mas depende de mim. Eu tenho que abrir o meu coração para entender aquilo que Deus tem para mim. O remédio eu vou encontrar na igreja, porque a igreja é um hospital. Igreja não é lugar para gente santa. Igreja não é lugar para gente perfeita. A perfeição é ir no céu. Você está doente espiritualmente. Você está vivendo um período de tribulação e etc. Igreja é o melhor lugar. Eu estou doente espiritualmente. Vem para a igreja. Pastor, eu estou tendo visões dentro da minha casa, demônios andando de lá para cá. Vem para a igreja, porque você está doente. A igreja vai te ajudar. A quê, pastor? A repreender esse mal da sua vida. Amém, irmão? Então, existe sim toda uma estrutura espiritual para mim. Eu sou pastor da igreja. A mensagem foi direcionada ao pastor, ao anjo da igreja, que está na igreja de Sardes. Pastor, qual é a visão do anjo? A visão do anjo é enxergar o nível espiritual da igreja. Eu vou revelar aqui uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo 21 dias de oração e jejum. Antes dos 21 dias, nós saímos de 7 dias de oração e jejum pela igreja. É a pastora. Por que a gente está sempre orando? Porque a gente sabe as guerras espirituais que existem na cidade de Cafelândia. Cafelândia é uma cidade pesada, espiritualmente falando. E nós precisamos orar. Porque se a gente não orar, essa terra vai matar profeta. É conhecido como a terra que mata profeta. Se a gente não orar, irmão, nós não vamos suportar as pressões aqui da cidade. Vamos embora. Como muitas vezes, quando nós chegamos aqui, não é verdade, amor? Nós já pensamos em sair daqui. Já pensamos em ir embora daqui. Até o dia, irmão Roberto, que Deus falou para nós assim: tudo vocês vão vencer pelo poder da oração. Tudo vocês vão vencer pelo poder da oração. Por isso que eu estou falando para vocês, irmão. Quando nós começamos a orar, nos posicionar a começar. Quando nós nos posicionamos e começamos a orar, Deus começou a nos mostrar o mundo espiritual que existe nessa cidade. Começamos a entrar em guerra espiritual. Começamos a orar. Irmão, nós enfrentamos cada batalha espiritual por causa de vocês. Porque o que o inimigo quis é que você continuasse no mundo. É que o mundo continuasse em você. Vou repetir. É que você continuasse no mundo e que o mundo continuasse em você. Duas coisas. Você continuar no mundo e o mundo continuar em você. Consegue entender? Mas, como você vem para uma igreja séria, e nessa igreja Deus fala assim: você precisa abandonar tudo para servir ao Senhor, para adorar de verdade, e aí você decide verdadeiramente seguir a Cristo. Os demônios se levantam. Não pode. Não pode, não é possível. O Nambala pregou essa palavra e a vida do Roberto mudou.
Roberto não está mais do jeito que eu precisava que ele estivesse. Patrícia não está mais. Gabriela não está mais. Pastor, o que é isso? A partir do momento que você entende que a sua vida precisa estar totalmente no altar do Senhor, o inimigo te perdeu. E aí, pastor, aí as tuas lutas passam a ser as lutas do pastor Nambala. Os demônios vão começar a virar contra nós. Quem está orando, pastor Nambala? Quem está orando, pastora Divina? É por isso que eu e ela, todos os dias estamos em oração, jejuando, para quê? Para queimar os espíritos malignos. Para queimar a opressão espiritual. Porque a guerra que a gente tem em favor da sua vida, aqueles demônios, aqueles perseguidores, aquelas artimanhas diabólicas, aquelas opressões espirituais que eram para chegar até na tua casa, o próprio Deus se levanta do trono, estabelece um novo tempo. E aí, pastor, os demônios vão virar onde? Vamos agora virar na casa do Nambala que está orando. Vamos trabalhar no casamento dele. Vamos pelejar contra o casamento. Não encontramos abertura no casamento, então vamos trabalhar na mente dele. Não encontramos abertura na mente dele, vamos trabalhar na mente dela. Não encontramos abertura na mente da esposa do Nambala, vamos trabalhar nos filhos dele. Em todas as áreas, os demônios vão trabalhar. Por quê? Porque os demônios entenderam, irmão, entenderam que eu comprei a sua briga, que eu comprei a briga da igreja. Imagine a quantidade de crentes que nós temos nessa igreja, é a quantidade de demônios, de perseguidores que estão nos perseguindo. Você pegou ou não? Fora que a gente já tem os demônios que nos perseguem lá de Angola, lá da África. Imagina a quantidade aqui do Brasil, de número de crente. Porque cada um de nós temos um perseguidor. Cada um de nós tem alguém que guerreia contra a nossa vida, que não quer nos ver bem, que tudo se esmora na nossa vida. O perseguidor do Roberto vai passar a ser meu perseguidor. O perseguidor vai passar a ser meu perseguidor. Imagina, irmão, o número de crentes que está aqui, que nós estamos na igreja, tem mais ou menos uns 70 membros na igreja, é o número de membros, é o número de perseguidores, aliás, que nós temos. Que está perseguindo o pastor Nambala, que está lutando para me tirar dessa cidade, está lutando para me desanimar, está lutando para acabar comigo, está lutando para me desestruturar, desestruturar minha família, desestruturar minha vida. Irmão, por isso que a gente tem que estar orando. Às vezes você não entende, mas pastor, por que tantos dias de jejum assim, 21 dias? Irmão, você não sabe as guerras que nós estamos passando. Você não sabe as batalhas que nós enfrentamos. É por isso que Jesus fala que a caça de demônio não sai senão com oração e jejum. Nós temos que orar e jejuar. Oração nos aproxima de Deus. E jejum mortifica a nossa carne. Não tem demônio que resiste quando existe oração e jejum. Não tem, irmão. Não tem demônio que resiste quando existe oração e jejum. É por isso, falando da terceira essência de Deus, visão. Por isso que nós precisamos estar visionário na igreja. Porque se eu não tiver visão espiritual dentro da igreja, irmão, vai se instalar uma quadrilha dentro da igreja. Estou falando para vocês, é sério. Porque o inimigo pode agir de todo jeito para instalar um espírito de rebelião dentro da igreja. Por isso que a gente tem que orar. Para quê? Para Deus desfazer esse mal. O que nós não conseguimos fazer, Deus vai fazendo por nós. Aonde a gente não pode agir, Deus vai agindo por nós. Por isso, irmão, que nós precisamos da vossa ajuda. Em que, pastor? Em oração, jejum. Se você puder, numa noite, sei lá, a hora que você estiver orando, se você tirar 5 minutinhos e falar: Senhor, guarda a vida do pastor Nambala, guarda a vida da pastora Divina, guarda a família do nosso pastor, irmão, eu vou ficar agradecido. Porque só Deus sabe as guerras espirituais que nós passamos nesta cidade. Só Deus sabe os desafios que nós passamos nessa cidade. Só Deus sabe as pelejas que nós passamos nesta cidade. Para a gente se manter focado no que nós queremos. Irmão, a nossa visão não é uma visão pequena. A nossa visão é uma visão grande. E eu quero falar para você. Você verá daqui a 5 anos como essa igreja vai ficar.
Vou repetir, você verá daqui a 5 anos como essa igreja vai ficar. Você vai entender, você vai se lembrar do dia de hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de março. É 20? Dia 20 de março. Guarda essa data no teu coração. Porque você não vai sair dessa igreja. Você vai ficar nessa igreja. Porque você vai presenciar o que nós vamos viver daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos nós teremos a maior igreja dessa cidade. Porque a visão não é pequena, a visão é grande. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Coloca a mão em seu coração. Semana que vem eu continuo a igreja de Sardes. Tem muita coisa boa aqui nessa igreja. Muita coisa boa. Coloca a mão em seu coração. Pastora Divina, vem fazer essa oração. Vem, pastora, vem orar. Oh, glória. O Espírito de Deus está aqui. A glória do Senhor está aqui. Aleluia. A glória de Deus está invadindo este lugar. Está invadindo você que está na live, você que está em casa. Oh, glória, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra, aleluia, é o nosso refrigério. Toda semente que cai em boa terra floresce, cresce e dá frutos, grandes frutos. E nós cremos uma obra linda o Senhor está fazendo sobre cada coração. Jesus está tirando toda a máscara, toda a escama dos olhos, abrindo a visão, entendendo, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer, Senhor, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Abre, Senhor, Rei da glória, a visão espiritual, para que cada um entenda o teu propósito, para que cada um entenda, Senhor, o chamado, para que cada um entenda, Senhor, que o Senhor é grande, o Senhor é maior, o Senhor é Deus do extraordinário, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele está aqui nesta noite, Rei da glória, trabalhando em favor dos teus filhos e crendo, Senhor, numa grande obra que o Senhor está fazendo, assim conforme o Senhor foi com a igreja de Sardes. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a tua essência, Rei da glória, não pela metade, mas sim por completo, Rei da glória, desde a cabeça até a planta dos nossos pés. Abre os nossos ouvidos para sermos sensíveis à tua voz. Abre os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, para que nós possamos enxergar a tua glória, a tua presença, a tua Shekinah sobre as nossas vidas, Senhor. Usa nossas mãos para abençoar. Usa nossas mãos, Senhor, para abençoar pessoas. Usa nossas mãos para levantar pessoas. Isso é que eu te peço, Senhor. Meu Deus, venha resplandecer a tua glória sobre este lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.